Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Estamos aqui mais um domingo na presença de Deus, essa escola bíblica dominical, por via online, né? Estamos aqui nessa live agradecendo a Deus, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Estamos começando aí mais um trimestre das lições bíblicas e estamos começando hoje, né, sobre a igreja eleita, justamente no livro aos Efésios. Esta manhã eu fui escolhido para ser o professor de vocês. Agradeço a Deus, depois de tanto tempo, né, eu pude ser professor aqui diante dos irmãos na igreja do Jardim Santo Inácio. E por motivo do nosso pastor estar em viagem, hoje eu fui colocado aqui para estar junto com os meus irmãos. Então espero que você que está aí na sua casa possa participar comigo desta aula. Acredito que 1 hora ou talvez até um pouco menos a gente termina essa aula. Tá bom, meus irmãos? Graças a Deus. Fico feliz em poder estar aqui nesta manhã, mais uma vez com a igreja vazia, mas Deus é bom. Vamos então para a nossa lição de hoje. Espero que você esteja aí na sua casa acompanhando com a sua lição, que você tenha meditado durante essa semana para estar aprendendo cada vez mais da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é para nós um alimento vivo e eficaz para a nossa alma e para a nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Então nós vamos aqui à primeira lição, que é a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. É uma lição que é introdutória para todas essas lições que vai vir no decorrer desse trimestre. E então ela vai abranger algumas coisas que no decorrer das lições nós vamos poder ver e aprender um pouco mais específico, né, dos assuntos. Então nós temos no texto áureo, nesta manhã, que diz assim, Efésios 1 e 2, capítulo 1 e o verso 2. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então é um verso bíblico do livro aos Efésios, que está para nós aqui como o texto áureo. Temos aqui também a verdade prática, conforme é lido todas as manhãs, diz assim, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então, esse propósito eterno de Deus para a igreja, nós podemos encontrar esse assunto no livro aos Efésios, ou a epístola, a carta aos Efésios. Então que nesta manhã Deus nos ajude, para que possamos nesta manhã aprendermos juntos, e nós iremos fazer uma oração para agradecer a Deus por esta manhã, e que Ele possa abrir o meu e o seu entendimento nesta manhã. Amém? Ore comigo nesta manhã. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, quero ser grato a Ti por esta manhã maravilhosa que o Senhor tem preparado para nós, porque se nós deitamos e dormimos e acordamos, é porque o Senhor nos sustentou. Nós, como crentes, cremos assim, acreditamos que de fato o Senhor guardou as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Abençoe as famílias desta congregação, a cada membro, as suas famílias, os irmãos que estão conosco nesta manhã, os que irão ouvir depois, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, para a Tua bendita palavra. Nos ensine nesta manhã, Senhor, acerca das Escrituras Sagradas, o livro, bússola, que nos direciona, que é o livro vivo, Senhor, para a Tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Nesta manhã, nos abençoe, nos dando graça e misericórdia da Tua parte. Assim nós oramos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nesta lição de hoje, conforme nós já temos falado, nós vamos tentar aqui falar um pouco acerca de cada assunto que a lição nos traz. O intuito que nós queremos e que seria de melhor para cada um de nós é que cada um estudasse a sua lição, meditasse juntamente com as Escrituras,
e para quem pode, com livros e enciclopédias, dicionário bíblico. Isso vai te ajudar muito a você entender diversas coisas que às vezes nós vamos encontrar aqui na lição. E encontrando na lição, muitas vezes nós não vamos ter referências para encontrar na Bíblia Sagrada, por ser algo histórico, por ser algo que faz parte da história, como nesta mesma lição, nós vamos ver um pouco sobre a cidade de Éfeso. E, particularmente, pela própria Bíblia Sagrada, nós temos algumas coisas que falam da cidade de Éfeso, mas tem outras que não. Nós vamos encontrar em livros históricos, em enciclopédias bíblicas. Então, é muito bom o crente ter acesso a essas coisas. E também a própria internet, ela vai te ajudar muito nesse aspecto, né? Para você pesquisar, como é a Wikipédia, ela ajuda muito a você pesquisar muitas coisas. No site da Wikipédia você vai encontrar muitas coisas que vai te ajudar a compreender as coisas históricas. Então eu indico isso aí para você. Eu sei que às vezes o custo para algumas enciclopédias boas é alto, mas vale a pena, é um bom investimento, isso vai te ajudar muito. Nós temos na introdução da nossa lição, que fala que a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Olha que interessante. Na introdução da nossa lição, nós encontramos dois títulos, a qual nós acabamos de ler, dado a carta aos Efésios. A primeira é essa, a coroa dos escritos de Paulo. E outro título dado a essa epístola aos Efésios é a rainha das epístolas. Esses títulos têm um motivo. O motivo deve-se ao conteúdo da carta. Então, esses títulos dados à carta aos Efésios, ele tem um motivo. A coroa dos escritos de Paulo, a rainha das epístolas, ela tem um motivo. E o motivo é justamente o conteúdo da carta. Quando nós vamos pegar o capítulo 1 e nós vamos ler no capítulo 2, o 3 e assim sucessivamente, aí nós começamos a compreender o porquê desses títulos. O porquê que nós, ou a própria teologia e os leitores, dão esses títulos. E não é somente esses dois, mas tem mais títulos, devido ao conteúdo. Quando a gente entende o conteúdo da carta aos Efésios, a gente pode dar um título dentro do contexto. Então, esses títulos, eles foram dados dentro do contexto da carta aos Efésios. Então, essa carta, ela mostra os elevados propósitos de Deus quanto ao destino humano. Olha só, essa carta ela vai mostrar os propósitos de Deus quanto ao destino humano. E este é um assunto magnífico. Quando nós vamos meditar nas Escrituras e nós pegamos este tema, este assunto, acerca do destino eterno dos homens, ou, conforme aqui na carta aos Efésios, ao destino humano, encontrados no capítulo 1 ao versículo 21 do capítulo 3. Então, este assunto acerca do destino dos homens, nós pegamos do capítulo 1 até o verso 21 do capítulo 3. Lendo esses 3 capítulos, nós entramos neste tema sobre o destino dos homens. Mostra também a carta aos Efésios as consequências da doutrina ensinada na carta, que são a consequência do andar digno. Então, quando a gente anda em retidão, quando nós andamos dignamente, quais são as consequências disso? Quais são as consequências de andar digno? De andar corretamente? Quais as consequências? Nós encontramos no livro de Éfeso. Nós encontramos. Encontramos também a consequência de dar um ponto final em todas as práticas do velho homem, e assim por diante, o qual alguns temas vão aparecer no decorrer da lição. Então, quando nós damos um ponto final na vida do velho homem, quais são as consequências deste ato? Meditando no livro de Efésios, a carta aos Éfesos, nós encontramos esse tema e as consequências disso. E isso é muito interessante. Ainda na introdução, nós vemos aqui, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus
e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Essa é a visão não só do livro aos Efésios, mas é a visão de toda a Bíblia. Toda as Escrituras Sagradas, ela aponta para nós que, ao nós compreendermos o conteúdo da Bíblia Sagrada, ela deve nos direcionar a adorar a Deus, a adoração, conforme nos diz aqui, e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã, ou seja, o amadurecimento. Nós precisamos amadurecer. Nós não podemos ser como os crentes que ainda estão no leite, que ainda por estarmos muito tempo como servos de Deus, ainda estamos no leite materno. Não, nós precisamos adentrar no alimento sólido. Então, conforme nós vamos meditando nas Escrituras, em toda a Bíblia, e não somente no livro de Efésios, o intuito é nos direcionar a adorar a Deus, a servi-lo melhor, ao amadurecimento da vida cristã. Então, esse é o grande propósito da Bíblia Sagrada. Então, nesta manhã, a nossa introdução, ela nos direciona que a lição, ela tem o intuito de fazer isso para nós nesta manhã. Autoria e data. Lembra do que eu falei acerca das enciclopédias, de livros que vão te ajudar nisso? A autoria fica fácil para nós encontrar no livro aos Efésios. Porém, a data, a gente já não tem isso na Bíblia Sagrada. Nós vamos encontrar isso nos livros históricos e nas enciclopédias e assim por diante. Então, nós precisamos ter esses auxílios que vai nos ajudar. Nesse primeiro tópico, no ponto 1, a autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Olha só. Temos aqui, no próprio livro aos Efésios, a informação de quem é o autor do livro. Nesse caso, é Paulo. Paulo é o autor do livro. Além de Efésios, Paulo também é autor de outros escritos. Embora haja vista que há algumas discussões em relação a alguns livros. Porém, em geral, os escritos de Paulo são Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios, Colossenses, Filipenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Filemão, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. E além dessas, tem também a carta aos Efésios. 13 cartas ao total. Paulo é o autor dessas cartas. Vemos com isso uma grandiosa participação de Paulo com relação aos escritos sagrados. Olha a participação deste homem nas Escrituras Sagradas. Isso a gente nos leva a meditar que nós também, como crentes, temos uma oportunidade imensa de também contribuir para a obra de Deus. Assim como Paulo contribuiu de uma forma grandiosa, nós também podemos ter uma grande participação no reino de Deus, fazendo a nossa parte. Nós podemos participar de diversas formas, se envolvendo de uma forma ou de outra, se envolvendo na obra de Deus, dando a nossa participação, assim como Paulo deu a sua participação. E isso, olhando para Paulo, nós vemos que grandiosa participação que Paulo concedeu para a obra de Deus, para os escritos sagrados. Então isso é de grande valia para nós. Olha só, ainda nesse primeiro ponto, autoria e data, nós temos em hebraico, Saulo significa solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano, e nós encontramos lá em Atos 22, 25. Aparece aqui também 2 nomes aos quais Paulo é conhecido nas Escrituras. Temos aqui Saulo e Paulo. Uma das citações do nome Saulo encontramos no livro de Atos. Já o nome Paulo encontramos também em Atos e em todas as cartas escritas por ele. Lá em Atos, capítulo 13, o verso 9, temos a confirmação de que Saulo era também conhecido como Paulo, que diz lá em Atos 13, 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo. Então nós já temos aqui essa afirmação pelo escrito sagrado
que Saulo era também conhecido como Paulo. E isso é um ensino que nós temos aqui nas Escrituras Sagradas. Olha só, partindo então para o ponto 2 do primeiro tópico, a assinatura apostólica. Nós temos aqui esta parte. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, lá em Romanos 11:13. O apóstolo Paulo foi um dos grandes evangelistas a anunciar o evangelho aos não-judeus, ou seja, aos gentios. E ele tinha prazer nisso. Ele foi um dos maiores evangelistas aos não-judeus, aos gentios. E ele tinha prazer nisso. Em Romanos 11:13, diz assim: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. É interessante lembrar que este mesmo Paulo já havia odiado aos gentios, assim como todos os judeus faziam. Olha que interessante, Romanos 11 e o verso 13. Enquanto eu for apóstolo dos gentios, eu exalto o meu ministério. Ele falou isso, mas a gente vale lembrar que ele certa vez odiava os crentes, odiava a igreja. E não era só ele que odiava, mas a maioria dos judeus odiava os crentes, odiava. Veja as palavras de Pedro na casa de Cornélio, lá em Atos, capítulo 10 e o verso 28. Vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Olha a visão dos judeus. Não é lícito se achegar aos estrangeiros ou aos gentios. Nem mesmo é se juntar a eles. Olha só, era algo entre os judeus que a história vai mostrar para nós que eles eram totalmente separados dos gentios. Só que em Romanos 11:13, Paulo diz que enquanto ele for evangelista dos gentios, ele exalta o seu ministério. Olha só, então odiar aos gentios não era algo exclusivo de Paulo, mas provavelmente de todos os judeus. Todos os judeus. Mas através da transformação, olha só, mas através da transformação obtida em Cristo, Paulo agora magnifica o seu ofício por estar entre os gentios, ministrando o evangelho. Romanos 11:13. Agora ele magnifica a Deus, ele exalta. Outrora ele odiava os crentes. Mas a transformação de Deus, a transformação de Jesus Cristo na sua vida, fez com que ele agora exaltasse a Deus, agradecesse a Deus por estar entre os gentios. Esse é o poder da transformação. Esse é o poder de Cristo Jesus, o poder de transformar homens e transformar mulheres, o poder de Deus em transformar um homem, em transformar uma pessoa, assim como Ele tem transformado a mim, assim como Ele pode transformar você e tem transformado a sua vida. Esse é o poder de Deus, e este poder nós encontramos na Bíblia Sagrada. Nós podemos meditar nesse poder, para poder aumentar a nossa fé nesse poder, para crer mais nesse poder, para que através desse poder nós possamos ser transformados. Assim como foi Paulo, ele foi transformado por Deus. Então este é o ponto 2 do primeiro tópico. Indo então para o ponto 3 do primeiro tópico, nós temos uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Olha que interessante essa parte. Paulo se encontrava preso. Esse é o relato histórico que nós temos meditando no livro de Atos e também em livros históricos. Essa é uma grande questão. A ideia de que ele estava preso em Roma é, de fato, a mais aceita. Que ele estava preso em Roma. Essa é a ideia mais aceita. Tudo bem? E encontramos essa sugestão no último capítulo do livro de Atos.
de que ele estava preso em Roma. E esta é a mais aceita. Mas há quem sugere que ele estava preso em Cesareia, descrito no capítulo 23 de Atos. Então fica aí essa incógnita, essa grande pergunta: ele estava preso em Roma ou ele estava preso em Cesareia? A mais aceita pelos historiadores e teólogos é de que, de fato, ele estava preso em Roma. Essa é a mais aceita e é a que nós vamos ficar para nós aqui nesta manhã, a não ser que você tenha estudado e tenha, de fato, descobrido que ele estava preso em Cesareia. Ou tem também a sugestão de que ele estava preso em Éfeso. Então, nós temos aí. A mais aceita, devido aos escritos de Atos, é que ele estava preso em Roma. Mas, indiferentemente de onde ele escreveu sua carta, o certo é que, de fato, foi uma carta inspirada por Deus. Pronto. Se ele estava preso em Cesareia, se ele estava preso em Roma, ou se ele estava preso em Éfeso, isso não vai fazer diferença nenhuma para nós. O mais importante é que a sua carta, é que nós reconheçamos que a carta aos Efésios, assim como toda a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada por Deus para ensino nosso. Isso é de grande valia, é isso que nós precisamos ter nesta manhã, de que a carta aos Efésios e toda a Bíblia é inspirada por Deus. A única coisa que mudaria, se ele estava preso em Cesareia ou em Roma, seria a data da escrita. Só isso que iria mudar. Se ele foi preso em Roma, é uma data. Se ele estava preso em Cesareia, seria uma outra data. Só isso mudaria, mas a inspiração seria a mesma. E é isso que nós aceitamos, que há a inspiração do Espírito Santo. Se foi do aprisionamento de Roma, poderá ser datado entre 61 e 62, no ano 61 e 62, depois de Cristo. Há divergências também. É algo aproximadamente. Se foi do aprisionamento em Cesareia, então poderá ser datado entre 59 e 61 depois de Cristo. É somente isso que vai mudar. Se foi em Cesareia ou se foi em Roma. Só mudaria isso. Mas que foi uma carta escrita da prisão, isso todos concordam. E há evidências disso no próprio livro aos Efésios. Bom, o ano não importa, o lugar também não importa, mas que foi de fato escrito em uma prisão, isso todos concordam. Todos no caso eu digo todos, são a maioria dos eruditos, os teólogos que estudam esses temas, tá certo? E no livro a gente vê evidências disso. Efésios 6:20. Paulo diz ser embaixador em cadeias. Paulo diz ser embaixador em cadeias. E isso dá um indício de que de fato ele estava preso, assim como outros versos que nós vamos encontrar no livro aos Efésios. Então, aqui Efésios 6:20 dá um indício de que de fato ele estava preso, por ele dizer embaixador em cadeias. E isso fica aqui de lição para nós. Aqui no ponto 4, ainda no ponto 4, no tópico 2, nós temos lá no meio para baixo, diz assim: entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62, tendo Tíquico como o seu portador. Então, olha aqui, nós temos aqui nesse ponto, que a lição está dizendo que foi entre 61 e 62. Então, nesse ponto 4, sobre data da escrita, temos a sugestão da escrita ter sido realizada no aprisionamento de Roma. Por isso, ele dá a data de entre 61 e 62, aproximadamente. Então, nós ficamos aqui, pelo menos eu e a maioria dos teólogos e estudantes das Escrituras, fica como que Paulo, de fato, estava aprisionado em Roma. Ele estava aprisionado em Roma, então, por isso, a data é entre 61 e 62 depois de Cristo. Tá certo? Então, nós temos aí esta informação. E isso é de grande valia para nós. E olha que interessante. Tendo Tíquico como seu portador, lá em Efésios, capítulo 6,
e o verso 21. Tíquico foi o portador da carta, ou seja, ele pegou de Paulo e foi ele que foi entregar aos destinatários. Temos aqui também um homem conhecido por poucos leitores, Tíquico. Tíquico, ele foi o portador da carta aos Efésios. A fidelidade de Tíquico, é que preservou seu nome no maior de todos os documentos do mundo, o Novo Testamento. O Novo Testamento é o maior documento do mundo. O Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada é o maior documento que nós podemos ter. E a fidelidade deste homem, Tíquico, fez com que o seu nome ficasse registrado nesse documento. Paulo o reputou como bom auxiliar. Olha só, conhecendo um pouco sobre Tíquico, como o portador da carta aos Efésios, conhecendo um pouco mais sobre este homem, Paulo o reputou como bom auxiliar. Está lá em Tito 3 e o verso de número 12. O fato dele ser um dos portadores das cartas paulinas, visto que tudo indica ter sido ele também o portador da carta de 2 Timóteo, reflete o quão digno de confiança ele era. Era um homem da Ásia, conforme Atos capítulo 20 e o verso 4. Como é bom você ter confiança. Como é bom você, como servo de Deus, como serva de Deus, como um jovem de Deus, ter confiança das pessoas. Isso é algo maravilhoso. Você saber que as pessoas confiam em você. Que as pessoas depositam confiança em você, acreditam em você. Isso é bom. Tíquico era assim. Referente a Paulo, Paulo confiava nele. Paulo dava bom testemunho dele. E nós lendo 1 Tessalonicenses 4:7, vai nos mostrar que Tíquico era ministro fiel. Tíquico era um ministro fiel. E olha que interessante, quando a gente começa a aprender sobre a vida de Tíquico, a gente começa a tirar grandes lições para nós. Como é bom ter confiança, que as pessoas tenham confiança em nós. E como é bom ser um ministro fiel. Deus nos chama para isso. Para que eu e você sejamos ministros fiéis de sua bendita palavra, das Escrituras Sagradas. Assim como Tíquico, assim como Paulo, assim como os discípulos de Deus, assim como a igreja do passado, assim como muitos da igreja moderna, que eu e você venhamos ser ministros fiéis, como foi Tíquico. Ele também aparece lá em 2 Timóteo, capítulo 3 e verso 12. Então, vemos que ele foi também um grande contribuinte para a obra de Deus, assim como Paulo. Paulo foi um grande contribuinte. Tíquico foi um grande contribuinte. E eu e você? Será que eu tenho sido um bom contribuinte para a obra de Deus? Será que conforme as minhas forças, aquilo que é me posto às mãos, eu tenho feito da melhor forma para ser um bom contribuinte para a obra de Deus? É de se pensar que eu e você venhamos de fato ser contribuintes para a obra de Deus. De uma hora, ou de um momento ou outro, tenhamos desanimado por um motivo ou por outro. Se nós outrora éramos de um jeito e agora somos de outro, meus irmãos, que nós possamos mudar. E com a mesma transformação que a Bíblia Sagrada fez e mostra para nós o poder de Deus transformador na vida de Paulo e na vida de tantos outros, esse mesmo poder possa me alcançar. Este mesmo poder transformador possa te alcançar também nesta manhã. E que nós possamos mudar de atitudes para sermos contribuintes ativos na obra de Deus. Que nós venhamos ser contribuintes ativos. Que nesta manhã fica aí esse chamado para mim e para você. Assim como Paulo e assim como Tíquico, sermos contribuintes da obra de Deus. Entrando então agora no segundo tópico, no ponto 1, que diz a cidade de Éfeso, no caso o tópico 2 são os destinatários, quando nós vamos entrar acerca da cidade de Éfeso, nós precisaríamos, como eu indiquei para os irmãos, de outros livros de apoio, como a própria internet, enciclopédias e livros acerca do assunto, para então abrirmos mais um entendimento.
e pegarmos os registros bíblicos que falam também deste assunto e comparar, para que então o nosso amadurecimento do conhecimento acerca das Escrituras, ele possa fluir e crescer e amadurecer. Este é o ponto crucial para nós como crentes, que nós possamos crescer. Então vamos lá, nesse ponto do destinatário, a cidade de Éfeso. Nós aqui temos aqui nesse tópico algumas informações, nesse ponto 1, algumas informações de como era a cidade de Éfeso, ou a antiga Éfeso, né? Como era atualmente a Turquia. Já naquela época, ela já se destacava em 3 áreas. Olha só, ela já se destacava em 3 áreas, a cidade de Éfeso. Primeiro, conforme nos diz o ponto 1 do tópico 2, a área política, a área comercial e a área religiosa. Éfeso, segundo o que se sabe, foi fundada por gregos jônicos, aproximadamente nesse ano que a lição nos indica, cerca de 1050 a.C. Então a cidade de Éfeso ela é muito antiga, muito antiga. A cidade de Éfeso ela é muito antiga. E conforme a gente vai vendo nos registros históricos, nós vamos vendo e aprendendo como era essa cidade. Olha só. Cujo o governador da cidade de Éfeso, em sua fundação pelos gregos jônicos, era, segundo a história, esse governador se chamava Andróclos. Olha que nome estranho, né? Andróclos. Embora era um nome conhecido da época, mas no tempo da fundação da cidade de Éfeso, e nós não temos essa informação aqui nesta lição, mas em livros avulsos e enciclopédias nós temos essa informação, de que a cidade foi fundada por gregos jônicos, e o seu governador era Andróclos. Era uma cidade que competia com Mileto e Esmirna para ser o porto modelo de exportação da Ásia Menor. Então, conhecendo a cidade de Éfeso, nós podemos ter essas informações de que ela disputava qual seria o porto modelo das importações. Ela disputava com a cidade de Mileto e a cidade de Esmirna. Então, nós vemos que Éfeso ela era uma potência, era uma grande potência. No sentido político, ela foi governada pelos macedônios, os seleucidas e os pergamenes, até que então surgiram alguns reis. Segundo a história, foi também uma cidade que, em tempo áureo, rivalizou com Antioquia da Síria, com Alexandria e com Constantinopla. Olha só, com o seu tempo áureo, né? No tempo de glória da cidade de Éfeso, ela já começava a disputar contra essas grandes cidades. A cidade de Antioquia, a cidade de Alexandria, a cidade de Constantinopla, ela já disputava ali o comércio, a política contra essas cidades. Então, nos é informado nas Escrituras que em Éfeso, Paulo combateu com feras na arena. Olha só, na arena de Éfeso. Pelo menos é o que a maioria entende, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 32. Conhecendo a cidade de Éfeso, a gente entende, conforme nos diz o ponto 1, próximo dali, na cidade de Éfeso, ficava o estádio com a pista de corridas e a arena, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Na cidade de Éfeso tinha aí um estádio, onde se disputava corrida, onde se tinham lutas, e onde as pessoas colocavam homens para lutar com animais. E quando a gente lê lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 32, nós vemos que Paulo, ele afirma lutar com bestas. Então entende-se, a maioria entende, que de fato Paulo pode ter estado nessa arena de Éfeso, quando estava preso, e ter lutado contra animais. Bom, é algo que cabe a gente meditarmos e interpretarmos uma hermenêutica do livro da primeira carta aos Coríntios. Fica entendido que, de fato, ele lutou contra esses animais nesta arena. Então, este é o ponto aí, no sentido de conhecer a cidade de Éfeso. E no sentido religioso, Éfeso foi uma cidade totalmente politeísta,
Ou seja, cria em vários deuses. Isso é o politeísmo, diferente do teísmo ou do teísta. O politeísmo da cidade de Éfeso vai mostrar que era uma cidade totalmente idólatra, já diferente do teísmo da cidade ou do povo hebreu, que cria em um único Deus, o Deus Yahvé. Então, essa é a diferença. Tendo como principal ídolo da cidade a deusa Diana, e é aí que nasce um grande empreendimento comercial em torno do nome dessa deusa. Ela era conhecida entre os romanos como o nome de Ártemis. Então essa é a cidade de Éfeso, uma cidade politeísta, uma cidade que é totalmente idólatra. E Paulo, ele se infiltra nessa cidade, ele vai ter uma grande luta aqui dentro dessa cidade. Essa deusa Diana, a gente vai buscar nos livros históricos, nós temos uma figura dessa deusa, era uma imagem armada de arco e flechas. Diziam eles que ela subjugava monstros e gigantes, e era considerada uma divindade benéfica e ajudadora. Era essa a ideia que o povo de Éfeso tinha dessa deusa, que era uma guerreira, que combatia contra os monstros e os gigantes. É a fé do povo de Éfeso. Agora eu pergunto, como adentrar no meio deste povo e anunciar um Deus único? Olha a dificuldade que Paulo vai encontrar. Adentrar a cidade de Éfeso em um povo politeísta, idólatra, com uma visão de uma deusa, com arco e flechas, uma deusa guerreira, mas que eles entendiam que era uma divindade boa e ajudadora, fica muito difícil de se pregar num lugar desse. Muito difícil. O templo erigido a ela chegou a ser considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Tinha cerca de 118 colunas. Olha que templo gigantesco que eles fizeram para essa deusa. Então, olha a idolatria deste povo, ao ponto de construir um magnífico templo. E se você buscar na própria internet figuras que mostram como era o templo dessa deusa Diana, você vai ver como era magnífico. Né? Nós vamos encontrar muitas fotos de ruínas deste templo, que, se eu não me engano, foi os engodos, se eu não me falha a memória, que destruíram por completo a cidade de Éfeso e destruíram o templo de Diana. Então era um templo magnífico. O cristianismo, iniciado por Paulo ali, encontrou um grande obstáculo nessa cidade, mas que por fim Deus abriu uma brecha e o evangelho firmou suas estacas naquele lugar. Foi muito difícil para Paulo, muito difícil. E não somente para Paulo, mas para os crentes que convertidos dali também. Ser crente em Éfeso era muito difícil, muito difícil. Então nós temos aqui o relato de como era a cidade de Éfeso. Nós temos aí essas informações. Aqui no ponto 2 do tópico 2, temos a religiosidade em Éfeso. Nesse ponto 2, a religiosidade em Éfeso relata justamente o que já falamos aqui, destacando o templo de Ártemis, ou Diana, e o comércio envolvido nas vendas das imagens. Então, o comércio era gigantesco. Muitas pessoas viajavam para a cidade de Éfeso e adquiria ali a sua imagem, o seu santinho, né, de Ártemis ou de Diana. Paulo não só enfrentou a idolatria ali, mas enfrentou o comércio local, com a pregação do evangelho. Haja visto o capítulo 19 de Atos, a partir do verso 23, vemos o grande alvoroço causado por Demétrio, um ourives, ou seja, um fazedor de imagens da Diana. Este homem chamado Demétrio, que nós encontramos no livro de Atos, capítulo de número 19, a partir do verso 23, ele vai causar um alvoroço gigantesco. Ele convoca os diversos ourives da cidade, os fazedores de imagens da Diana, e começa a fazer um alvoroço, na qual a gente vai ver lá no verso de número 34 do capítulo 19 de Atos, que por quase 2 horas, por cerca aí de 1 hora e 59 minutos, o povo, os fazedores da imagem,
das imagens da deusa Diana, eles gritavam o seguinte: grande é a Diana dos Efésios. Porque eles não queriam aceitar a pregação do Evangelho. Por quê? Porque se este Evangelho, conforme nos diz no capítulo 19, que alvoroçou o mundo, poderia chegar em Éfeso e fazer com que as pessoas desacreditassem em Diana. E o que aconteceria com isso? Todas as vendas das imagens de Diana cairiam. E os ourives, os fazedores de imagem, perderia sua fonte de lucro. E é justamente por isso que Demétrio, ele se levanta na cidade de Éfeso e começa a alvoroçar a cidade, dizendo: esse homem é um enganador, esse Paulo é um enganador. E aí, por cerca de quase 2 horas, o povo gritava: grande é a Diana dos Efésios. Porque eles perderiam a sua fonte de lucro se o povo se convertesse ao Evangelho pregado por Paulo. Então Paulo, ele não vai lutar somente contra a idolatria, mas ele vai lutar contra o comércio da cidade. Então, meus irmãos, quando a gente para meditar e aprender sobre Paulo, a história de Paulo, os seus relatos, a sua vivência, o que ele fez, é algo magnífico, é algo grandioso, ver o que Paulo fez. Então, que nós possamos aprender através dos escritos sagrados e tirar como lição para nós, imitarmos Paulo. Como ele disse no próprio escrito sagrado, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele sabia o que ele estava dizendo, como ele se envolvia na obra de Deus, como ele se doava, ele se desgastava na obra de Deus. Meus irmãos, eu sei que não é fácil. Ser crente é talvez a coisa mais difícil do mundo. Mas que Deus, nesta manhã, possa abrir o nosso entendimento para que nós possamos compreender que nós precisamos de uma forma ou de uma outra forma se envolver na obra de Deus. Como? Eu não sei. Em que você pode se envolver? Mas eu tenho certeza que nesta manhã Deus possa, com a sua mão de misericórdia, abrir o meu e o seu entendimento, para nós podermos ver a vida de Paulo, a vida de Tíquico, a vida de tantos outros homens de Deus, e que nós possamos se espelhar nesses grandes homens, tá bom? Que nós possamos se espelhar nesses grandes homens. Aqui no ponto 3 do tópico 2, conforme diz aqui a igreja de Éfeso, nós temos aqui o ponto que diz assim: quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Atos 19, do 5 ao 7. Nesse ponto 3 do tópico 2, podemos destacar este episódio do encontro de Paulo com estes 12 discípulos. Vamos destacar o acontecimento deste episódio. Paulo está na cidade de Éfeso e ele encontra 12 discípulos. Ele encontra aqueles homens e ele vai conversar com aqueles homens. E Paulo teve ali, em Éfeso, por 3 anos. Por 3 anos ele ficou ali e ele encontrou esses 12 discípulos. Lá em Atos 19, verso 6, nós vemos que Paulo impõe as mãos sobre eles, sobre esses 12 discípulos. Paulo impõe a mão sobre eles. Esse é um ato que nós vamos meditar aqui nesta manhã, acerca deste assunto. Olha só, Paulo impõe a mão sobre eles. Esse era um ato que acontecia muito entre os irmãos da igreja. E em alguns casos, o dom do Espírito Santo vinha sobre as pessoas que recebiam a imposição das mãos dos homens de Deus. Olha só, esse ato de impor as mãos, em alguns atos dos escritos, em alguns relatos do escrito bíblico, nós vemos que esse ato de impor as mãos, em algum momento das escrituras sagradas, esse ato, quando impunha as mãos, as pessoas recebiam o dom do Espírito Santo. E Paulo fez isso na cidade de Éfeso, impôs as mãos sobre os 12 discípulos, e eles receberam o Espírito Santo. Que coisa gloriosa
Que coisa gloriosa! Nós temos lá em Atos, capítulo 8, o verso 17, lá onde diz a história do Simão, o mágico, né, essa história bem conhecida, quando Pedro, João e Felipe, orando com imposição de mãos, e os novos cristãos recebendo o Espírito Santo também. Como Paulo, no capítulo 19, ali em Éfeso, lá em Atos 8, verso 17, nós temos o mesmo relato, com a imposição de mãos de Pedro, João e Felipe. As pessoas, os novos crentes, também recebiam o dom do Espírito Santo. Nós temos lá Ananias impondo as mãos sobre o até então Saulo, lá em Atos 9:17. Vemos ali a promessa de Saulo ser cheio do Espírito Santo. Já nesse relato, ele não recebeu de imediato, como lá em Éfeso e como ali na história de Simão o mágico. Mas temos em Atos 10:44 o ato do Espírito Santo vindo sobre os ouvintes da palavra. Mas desta vez, Pedro não precisou impor as mãos. Lá na casa de Cornélio, os ouvintes da palavra receberam o dom do Espírito Santo sem imposição de mãos. Ou seja, veja só, o ato de impor as mãos para uns recebiam o Espírito Santo, outros recebiam o Espírito Santo sem o ato de imposição de mãos. Esse ato de impor as mãos já era um ato muito antigo, desde as páginas do Antigo Testamento. Moisés fez isso com Josué, lá em Números 27, o verso 23. Timóteo foi consagrado ao ministério através do mesmo ato de imposição das mãos, lá em 1 Timóteo 4:14. O próprio Paulo e Barnabé receberam a imposição de mãos, lá em Atos 13, verso 3. Mas ali também não veio o derramamento do Espírito Santo. Alguns vêm, outros não vêm. É interessante a gente perceber isso. O que eu quero dizer com isso é que as mãos dos homens são impostas, mas a obra toda é de Deus. É a mão de Deus que realmente toca nas pessoas. É a mão de Deus que realmente toca nas pessoas. Foi no passado, no Antigo Testamento, foi no Novo Testamento e é nos tempos modernos também. A imposição de mãos era um ato já muito antigo, mas o que de fato tocava nas pessoas era a mão de Deus. É isso que nós precisamos entender, porque se nós começarmos a pensar que é a mão de uma pessoa que passa poder curador, ou que é a mão de uma pessoa que passa o derramamento do Espírito, nós vamos estar caindo em algo muito errado. Porque não existe esse poder passando de uma mão para uma pessoa, não. É apenas um ato antigo, que foi usado desde o Antigo Testamento. O que de fato nós precisamos entender que é a mão de Deus que toca nas pessoas. Tá certo? E isso aconteceu muito aí no Novo Testamento, na igreja primitiva. Tá certo? Nós temos aqui também que em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Bom, é uma outra situação, né? Nós temos aqui com um relato de um milagre, dos milagres extraordinários descritos na Bíblia Sagrada. Nós não vamos comentar sobre isso, porque nós vemos que há pessoas que exageram, usando este verso como fundamento para diversas coisas que nós vemos nos nossos tempos modernos. Nós vamos deixar esse ponto de lado. Mas visando esse acontecimento na vida de Paulo, era algo que era milagres extraordinários que Deus permitiu que Paulo vivesse. Nós temos aqui no ponto 4 do tópico 2, que aqui já no finalzinho do tópico, que é a saudação epistolar, quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera
que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos, de maioria gentílica, das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Olha só, uma grande questão desse ponto 4 é se a carta era uma circular ou uma carta exclusiva para a igreja de Éfeso. Essa é uma grande questão. A carta, a epístola aos Efésios, era uma carta circular ou era uma carta exclusiva? É uma grande questão, né, que muitos eruditos, teólogos, estudantes sérios da palavra de Deus, eles tentam desvendar. Desvendar. Porém, isso é quase que impossível descobrir. Mas a luta continua. Os estudantes continuam. Embora sendo quase que impossível descobrir. Quase impossível. Pode ser que um dia seja descoberto. O que fica mais aceito é que era uma carta circular. É o que é mais aceito. Porém, não é algo que pode-se dizer que de fato é uma carta circular. Ela é mais aceita como uma carta circular, mas que veio a ser chamada de epístola aos Efésios. Quando falamos de uma carta circular, estamos falando de uma carta enviada para ser lida em todas as igrejas da Ásia. Bom, entende-se que era uma carta circular, então ela foi enviada para que todas as igrejas da Ásia e todos os crentes ficassem avisados do conteúdo da carta aos Efésios. Então entende-se que era uma carta circular. Encaminhando para o fim, agora no tópico 3, o propósito e mensagem da carta aos Efésios, nesse ponto de propósito e mensagem, lendo este ponto inteiro, nós vamos ver alguns assuntos. Temos nesse tópico 3, nesse terceiro tópico, e ponto 1, o resumo do conteúdo da carta aos Efésios. Temos aí o resumo, né? Nesse ponto 1 do tópico 3. O resumo da carta aos Efésios, ou epístola. Nessa carta vemos o relato de que Cristo está no controle de todo o universo. Esse é um dos resumos, ou um dos conteúdos, um dos assuntos da carta aos Efésios. Nós vamos ver do capítulo 1, no verso 20 e o verso de número 22, e eu vou ler aqui, capítulo 1, verso 20 e 22, que mostra que Cristo está no controle de todo o universo. Diz assim, o verso 20 até o 22, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Um dos assuntos do livro aos Efésios é mostrar para a igreja, para todas as igrejas da Ásia, para os leitores originais da Epístola aos Efésios, e que ficou registrado como cânon sagrado para nós nos tempos modernos, é que Cristo está no controle do universo. Meus irmãos, isso é algo grandioso quando nós paramos para meditar que o Deus em que nós servimos, o Cristo que morreu na cruz para nos favorecer, Ele está e sempre esteve no controle de todo o universo. Esse é o Deus que você serve, meu irmão. Esse é o Deus que eu sirvo pela misericórdia de Deus, que pela graça e bondade de Deus, Ele nos fez com que nós o servíssemos como o Deus que está no controle de todo o universo. Nós precisamos crer nisso. Nós não podemos se esquecer disso, porque nos dias maus, quando meditarmos no livro aos Efésios, nós vamos encontrar que Cristo está no controle do universo. Ou seja, Deus está no controle de toda a situação. Nós não podemos se esquecer disso. Temos também o ensino do novo nascimento, ou seja, da mudança de vida daquele que passa a andar nos caminhos da salvação de Deus.
E nós encontramos isso no livro aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. A mudança. Temos o ensino do novo nascimento, daqueles que andam no caminho da salvação de Deus. Antes estávamos, conforme diz o verso 1, ele, do capítulo 2, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Deus nos deu vida estando nós mortos. Conforme eu já disse aqui uma certa vez que o original desse ponto do verso 2 é estando nós em estado de putrificação. Cristo nos deu vida de novo. É momento de ser gratos a Deus. Quando nós aprendemos esses ensinos no livro, a carta, a epístola aos Efésios, nós aprendemos este assunto de que Deus nos deu vida, de que a morte de Cristo, a sua graça, a sua misericórdia nos concedeu vida e vida com abundância. O ensino na carta aos Efésios também abrange o ensino da união entre judeus e gentios em Cristo Jesus, visto que na Ásia as igrejas tinham judeus e gentios. E está no capítulo 2 de Efésios, do verso 11 ao verso 18, em que ele nos uniu, os judeus e os gentios, na mesma fé, no mesmo propósito. Temos esse ensino também aí. Meus irmãos, temos também aqui, no ponto 2 do tópico 3, a mensagem do livro aos Efésios. Duas são as principais temáticas, ou mensagem de Efésios, que diz, Jesus Cristo a cabeça, a igreja o corpo. Temos essas duas mensagens principais também. Efésios mostra a mensagem de que a igreja é um plano de Deus, desde a fundação do mundo. E hoje nós podemos dizer que fazemos parte desse plano, conforme descrito no capítulo 1, do verso 3 ao verso 5. Nós podemos dizer que fazemos parte desse plano, desse propósito. Desde a fundação do mundo, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito de formar a igreja. E nós podemos dizer de bom grado e gratidão a Deus, que nós fazemos parte desse plano. Olha que coisa maravilhosa! Eu posso dizer, você pode dizer que faz parte do plano, do propósito feito por Deus desde a fundação do mundo. E a carta aos Efésios nos revela isso. Efésios nos mostra o poder da morte na cruz, realizada por Jesus Cristo, pois uniu judeu e gentil na mesma fé e propósito. Vemos isso no capítulo 2 e o verso de número 16. Capítulo 2 e o verso 16 mostra isso para nós, que o poder da morte na cruz nos uniu na mesma fé, no mesmo propósito. Em Efésios temos a revelação de que a igreja é coerdeira das promessas de Deus. Promessas essas, que são riquezas incompreensivas. Vemos isso no capítulo 3, do verso 5 ao verso 8. Efésios nos ensina como deve ser a vida de um recém e de um velho convertido. Quando nós encontramos e lemos e meditamos no capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. A carta aos Efésios nos aponta como deve ser a vida do recém e do velho convertido. Concluímos então, meus irmãos, que a carta aos Efésios é uma carta magnífica e totalmente inspirada e ensinadora para nós, os servos de Deus. Terminando, conforme nos diz aqui no finalzinho do ponto 2 do tópico 3. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e o que se espera que a igreja faça. Esse é o resumo da carta aos Efésios. O que Deus fez e o que Deus espera que a igreja faça. É isso que nesta manhã nós possamos aprender o que Deus fez e o que Ele espera
que a igreja faça. Amém, meus irmãos? Essa é a lição desta manhã que Deus tem preparado para nós acerca do livro aos Efésios. Indo então para as perguntas, eu não vou deixar passar. Eu acredito que você tenha meditado, muitos tenham meditado. A primeira pergunta dessa lição seria o seguinte: como o apóstolo se identifica nas 13 cartas de sua autoria? Como ele se identifica? A resposta seria: declarando a sua identidade. Ele se apresenta assim, ele se identifica, mostrando a sua identidade. Quando ele escreve: eu, apóstolo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo dos gentios. Ele sempre se identifica. A pergunta 2, em que período a epístola foi escrita? Nós meditamos, mesmo havendo a divergência entre se foi no aprisionamento de Roma ou no aprisionamento de Cesareia, e ainda alguns acreditam que pode ter sido no aprisionamento em Éfeso, na própria cidade. Na lição, nós entendemos que foi no aprisionamento, ou aceitamos, como a maioria dos eruditos aceitam, que foi no aprisionamento de Roma. Então, em que período a epístola foi escrita? Entre 61 e 62 de Cristo. Depois de Cristo, né? Nessas datas, 61 e 62. Qual era a maior fonte de renda da cidade de Éfeso? A venda de nichos de prata da deusa Diana. Essa era a maior fonte de renda da cidade, a venda das imagens. Cite alguns líderes importantes que passaram pela igreja de Éfeso. Nessa lição, nesse ensino de hoje, eu dei uma pulada nesse ponto. Mas quem leu, aprendeu que um dos líderes e pessoas que passaram ali foi Apolo, Timóteo e possivelmente o apóstolo João. Esses homens passaram por lá. E por fim, para nós terminarmos a lição de hoje, em que podemos considerar em relação a algumas intenções do autor, ou seja, o que podemos considerar em relação a algumas intenções do autor? Atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Então essa era a intenção do autor, escritor do livro aos Efésios, que era uma carta numa perspectiva pastoral, para ensinar os crentes das igrejas da Ásia. Amém, meus irmãos? Eu vou fazer uma oração e nós estaremos terminando essa lição. Bom, quem sabe que nessa semana Deus possa agir e que essa pandemia possa ir embora da nossa nação e que venhamos voltar ao normal. Quem sabe no próximo domingo, se assim for da vontade de Deus, nós estaremos aqui reunidos na igreja do Jardim Santo Inácio. Para você que vai ouvir pelo YouTube ou vai assistir pela live do Facebook ou Instagram, nós estamos aqui na igreja do Jardim Santo Inácio, na rua Costa Rica, número 234. Aqui no Jardim Santo Inácio, São Bernardo do Campo. Você será muito bem-vindo. Venha participar conosco dos nossos cultos, assim que voltarem os cultos, e na nossa escola bíblica dominical, que é realizada às 9 horas da manhã. Tá bom? Fique com esse ensino e que você medite mais, não abandone a sua Bíblia Sagrada, não abandone os escritos de Deus e aprenda com eles. Tá bem? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero ser grato nesta manhã, juntamente com os meus irmãos, por esse período de ensino da sua palavra, que nós possamos tirar ensinos para nós, ensinos vivos, conforme as Escrituras Sagradas para nós. Não venhamos desanimar de maneira nenhuma, que possamos sempre ter o ânimo e a força para meditarmos nas Escrituras Sagradas como um ensino vivo e eficaz para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe neste dia, para que nós possamos, Senhor, ter um dia abençoado na Tua presença, para a honra e glória do Teu santo e precioso nome. Que assim seja, e viva Jesus! Amém. Graças a Deus.